uma vida muito estressante? Como que você faz o manejo do seu estresse do dia a dia? Meu nome é Júlia Marcon, sou personal trainer e desenvolvi esse podcast no intuito de trazer mais informações para você que está aí nos assistindo, para que você consiga ter uma vida mais saudável, mais longeva, com mais bem-estar, porque é só através do conhecimento que a gente consegue inserir novos hábitos na nossa vida, mudar a nossa rotina, né, em direção a esse caminho aí de uma vida com mais longevidade e muito mais qualidade. E falando um pouquinho de estresse, existem várias ferramentas que nos ajudam aí a controlar o estresse do dia a dia. E uma delas é a yoga e a meditação. E foi no intuito de, quem sabe, quebrar vários paradigmas sobre yoga que existem hoje em dia, que eu trouxe o Dr. Vicente Pissetti hoje aqui com a gente. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria ter ele aqui, porque ele é uma pessoa muito especial para mim e também uma referência aí no que, quando a gente vai falar em yoga, meditação. Não só isso, né, Vicente? Porque o Vicente também tem um baita currículo. Aí ele é médico ayurvédico, também trabalha com medicina ortomolecular, naturopata. Há mais de 20 anos dá aula de yoga e trabalha com meditação científica, né, Vicente? Uhum. Então, realmente, nossa, é uma honra ter você aqui no nosso programa hoje. E queria te dar as boas-vindas e já começar, primeiro vamos falar um pouquinho sobre yoga, depois a gente entra na área da meditação, pode ser? Pode, claro, com certeza. Então, Vicente, o que é yoga? É yoga ou yoga, né? Muita gente fala yoga, né? Mas eu queria saber o que é yoga e de que forma, assim, que a yoga surgiu, onde ela surgiu, né? Fala um pouquinho sobre a yoga pra gente. Tá bom. Júlia, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade da gente estar falando, assim, assuntos bem interessantes para a população em geral. O yoga, ele surgiu na Índia, tá? Por volta de 7.000 anos. Nossa! Né? E o yoga, ele foi desenvolvido por Shiva, né? O senhor Shiva, que era um espiritualista, com conhecimento vasto, imenso, na área da filosofia, na área da medicina, na área, enfim, da botânica. Então, a Shiva tinha vários atributos, né? E ele sistematizou tudo certinho, né? Toda a parte da respiração do yoga, a parte das posturas, os benefícios para a longevidade a nível glandular, hormonal, cerebral, a parte nutricional, né? Que a gente acompanha dentro. Então, é isso, tá? É bem lá de trás. Mas o que é a yoga, assim? Então, você falou em respiração, né? Você falou em alimentação, mas assim, eu não sei, porque pelo que eu vejo, a maioria das pessoas, quando pensa em yoga, pensa em postura, né? Pensa em uma aula de yoga e é o que a gente vê por aí, né? Então, pensa em uma aula onde tá um monte de gente lá, fazendo um monte de postura, mas é só isso? O que é yoga, Vicente? Na verdade, o yoga em si, as pessoas falam aqui yoga, né? No Brasil, enfim, no Ocidente, de uma certa forma. Mas o termo correto é yoga, porque ele vem de um sistema, né, que é do sistema do Tantra, um sistema tântrico, que a gente pode falar e abordar outro dia. Então, o yoga em si, ele envolve um todo na pessoa, desde o sono, tem técnicas para você dormir corretamente, a meditação, exercícios respiratórios, que são os famosos pranayamas, as asanas, as posturas, que é aqui para o Brasil, o contorcionismo, o famoso contorcionismo, mas depois vou explicar detalhado. Então, assim, exercícios de convívio, né? Tem os yamas e niyamas, que são maneiras de como você convive consigo mesmo e como você convive com o mundo, né? Tipo assim, os 10 mandamentos, vamos dizer. Então, tem várias abordagens. A gente pratica jejum, né? De acordo com as fases da lua. Então, eu diria assim que o yoga, ele é muito... Não tem como colocar ele num pontinho, assim, num quadradinho, exatamente. Método. Isso. Ele é um estilo de vida, vamos falar assim, né? Então, por isso que existem os yogis e as yoginis. Né? Então, os yogis são os praticantes, né, do gênero masculino, e as mulheres, então, as yoginis, né? Então, a gente usa essa metodologia. Então, alguém que incorporou aquele sistema no dia a dia. E a yoga, então, não é praticada só, digamos assim, você não vai fazer uma aula de yoga e você saiu de lá, acabou aquela... A ideia, então, da yoga é uma coisa com um estilo de vida, tipo, você leva isso para sua vida, você leva isso para o seu dia a dia. Isso dentro da linha do yoga indiano, tá? Quando vai, vamos dizer assim... deixando mais popular, as pessoas querem aquela coisa assim rápida, que você vai num tapetinho, num estúdio, faz alguns exercícios, 1 horinha, né, um treino e tchau, acabou. Mas não é isso, né? Você começa depois com o tempo, se você tiver os mestres corretos, né, os professores corretos, você começa então a entrar num nível psicológico mais avançado. Você entra em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, né, com a sociedade de uma forma geral.
Então isso é muito Entendi. interessante. Porque a gente vê, eu não sei, e quando eu comecei a praticar yoga, a gente fica um pouco perdido, né? Porque Sim. você vai ver, tem a Hatha Yoga, É isso. tem várias modalidades, e cada vez surge mais, né? Porque como virou uma coisa comercial, né? As pessoas vendem, eu vejo que cada vez tem mais tipos de yoga, então a gente fica meio perdido. Então, o yoga, ele é um conceito abrangente e esses tipos de yoga estão inseridos dentro do... Como é que funciona essa organização do yoga, Vicente? Então, assim, ó, na verdade existe uma técnica chamada Kriya Yoga, né, desenvolvida já mundialmente por Paramahansa Yogananda, né, um yogi bem famoso, conhecido. Mas também esse termo Kriya Yoga, ele também é chamado de Astanga Yoga. Só muda a nomenclatura de região, entendeu? Entendi. Então, é assim, por exemplo, que nem a Hatha Yoga, né? Hatha Yoga, na verdade, são as posturas. São os exercícios de relaxamento, são os exercícios de respiração, as posturas. Esse é o Hatha Yoga. Então, ou seja, é uma parte, né? Ou também é conhecido como Raja Yoga, yoga real, né? Ou Raja, assim, em sânscrito, significa rei também, né? Então, yoga real. Ou seja, todas essas práticas estão dentro de uma única prática. Só que ao longo da história, vai para os países, vai para o Ocidente. Geralmente o Ocidente gosta de dividir as coisas. Então, Foi se assim, fragmentando, exatamente. assim, Então, entendi. eu pego aqui, eu pego ali. Então, por exemplo, que nem a parte cultural influencia bastante, né? Então, a pessoa separa e fala, eu quero isso aqui só para isso. Então, tá. Mas perde todo o sentido. Eu lembrei que também é sujeitado a Kundalini Yoga, né? Então tem várias. Então, mas isso também que faz parte também É de tudo dentro do Kriya Yoga, do Raja Yoga ou do Astanga Yoga. Só muda o nome, né? Mas só existe um yoga, na verdade. Tá? Tem gente que vai querer bater de frente nisso, mas só existe um yoga, né? Então o Dr. Mohamitra, que foi o monge responsável pela minha educação, ele sempre dizia, só existe um, né? Mas daí existem essas frações. Tá? Mas dentro de uma aula a gente pode trabalhar, por exemplo, 7, 8 componentes. Por exemplo, Karma Yoga. Tá? Karma significa ação, né? Então a yoga da ação. Então é uma yoga que você... Por exemplo, eu estou em casa e deitado e eu quero praticar o Karma Yoga. Como que eu faço? Karma Yoga você pode utilizar ajudando as pessoas, fazendo doações, não necessariamente com o teu corpo físico, sabe? Entendi. Aí tem lá, por exemplo, Gnana Yoga, né? É a yoga do conhecimento. Então é aquele bate-papo, aquela filosofia. Nós estamos praticando aqui o Gnana Yoga, o yoga do conhecimento para passar para as pessoas. Ah, que legal. Né? Então tá tudo dentro, né? É por isso que essa ideia, então, é que é do estilo de vida, assim, Isso, de que você vai, de que você, a partir de. Então, uma ideia seria que a partir de uma prática, uma prática rotineira, digamos que eu faça aulas de yoga, eu começo a implementar essas mudanças na minha vida, como o jeito de enxergar a vida. Exatamente, é isso aí. E de que forma, Vicente? Porque assim, eu vejo que hoje em dia é uma febre, né? E é engraçado que essas coisas você fala assim, é da Índia, porque tudo que você coloca assim, eu brinco que no mundo do exercício, você fala assim, é russo. Vende, né? Você fala assim, isso aqui é treinamento russo, o pessoal adora. Treinamento soviético. Sim. E eu vejo que quando fala nessa área do autoconhecimento, da meditação, sempre vai para é indiano, vende, né? Mas ao mesmo tempo, como é que isso chegou até a gente, assim? Existe registro disso, assim, de que forma, porque você trabalha mais nessa linha, realmente da Kriya Yoga, assim, né? Isso. De que forma que isso chegou, assim, aqui no Ocidente, né? E eu vejo, porque a gente tem um jeito de enxergar a vida muito materialista, eu percebo, assim, em relação a essas culturas mais orientais, né? Então, como essa ideia do capitalismo, a gente é muito éster, né? Muito para fora, muito trabalho, muito... Não entra em contato com essa parte mais introspectiva, que no final das contas é o que constrói a nossa parte externa, né? Mas de que forma que isso se conectou aqui no Ocidente? As pessoas estavam demandando, tipo, é uma necessidade do ser humano buscar existe uma demanda interna, assim, onde as pessoas buscam por esse conhecimento, assim? Tá, eu vou te falar de duas formas. Vamos começar com a forma espiritual, né? Então, quando uma civilização começa a decair e as pessoas começam a pedir ao alto uma ajuda, né? O alto escuta. Então, chegou um ponto do Ocidente que a sinceridade foi muito grande para trazer algo que mudasse a vida deles, né? Então, isso foi um pedido atendido. E então, com certeza, também, Swami Vivekananda, que foi um yogi, ele já estava viajando, ele era muito amigo do Tesla, né? Então, ele já estava viajando para os Estados Unidos, então para o Ocidente. Isso que época, mais ou menos, Vicente? Isso aí foi, na verdade, 1895, é recente, se você for ver, 890, né? Por aí. Então, é bem recente. Mas, Vivekananda, então, ele ia e voltava, fazia as palestras dele. E aí teve um evento, um episódio que, né, mexeu, que foi
um evento de encontro de religiões. E nesse evento, Paramahansa Yogananda, que é um indiano, um guru indiano, ele foi chamado, então, com a missão para ir para a Índia. Então, ele que viveu mais tempo, o indiano, dessa forma, né? O primeiro, né? Vamos dizer dessa forma. Então, ele já chegou nos Estados Unidos em 1920, divulgando e ensinando as técnicas do Kriya Yoga. E de lá para cá, ele teve vários adeptos, né? Então, Elvis Presley, por exemplo, foi aluno dele, né? Mesmo após a sua partida, mas foi aluno dele. A esposa, Priscilla Presley, o dono da Kodak, né? Então, Henry Ford. Então teve vários assim famosos o George Harrison, acho também, não é? Também, os Beatles também, Os né? Beatles, né? Isso, o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, dessa forma popularizou bastante. Então as pessoas encontraram nesse um lugar, talvez um lugar de paz dentro do caos que se vivia, Isso. talvez na época. Assim. Exatamente. Então foi necessário montar um ashram, né? Um lugar para levar as pessoas, para meditar, enfim. Mas o verdadeiro ashram, o verdadeiro templo, vamos dizer, é o nosso próprio corpo, nossa mente, né? Cada um dentro de si. Isso, exatamente. Então, em qualquer lugar, eu falo assim, até no lado de um pé de repolho, se você for sincero e seguir a prática correta, você vai atingir níveis de realização, assim, altíssimos. Ah, que legal. Mas, de qualquer forma, a aula de yoga, a aula é um meio para eu começar Sim. a conhecer esse ambiente, a conhecer um pouco a yoga. E como que funciona uma aula de yoga, Vicente? As aulas, eu sei que com você, quando eu fui buscar yoga a primeira vez, não foi através do Vicente, eu fui em outro local. E era bem diferente, é uma forma bem diferente de praticar yoga do que eu conheci, né, dentro das suas aulas. E eu vi, lá onde eu fui, era muito físico, então era muito focado na parte física, da performática, assim, né? E a sua aula, eu lembro que era individual, assim, isso até me causou um pouco de separação, mas... Nas aulas não são em grupo? Como assim aulas são individuais? Como é que funciona uma aula, Vicente? E aulas são em grupos, individuais? Como que é uma organização de uma aula? Então, vou falar por mim, né? Tem a duração de 1 hora aproximadamente, né? E eu abordo conforme o que a pessoa está pedindo. Então, se a pessoa falar assim, eu sou muito estressado, eu preciso relaxar, eu não vou me preocupar tanto com performances, tá? Então, eu vou colocar técnicas que ela vai interiorizar, vai relaxar, vai, né, descansar, e depois eu vou aumentando com o tempo. Existe isso, existe exercício, que é bom para a musculatura, né? Agora, sim, cada professor tem o seu sistema. Eu sigo a linhagem antiga, né, dos mestres da Self-Realization Fellowship, né? Então, eu tenho uma metodologia diferente nesse sentido. Então, não posso falar pelos outros aí. Mas o normal é uma aula em grupo, tá? Que a gente vê por aí. Mas o correto é aula individual. Por quê? Porque na aula em grupo, você pode lá, por exemplo, ter gestantes em 6, 7, 8 meses de gestação. Você pode ter algum paciente cardíaco, tá? E isso pode dar problemas na hora dos exercícios, né? Então é que nem você na tua área, né? O ideal é você prescrever um exercício adequado para aquela pessoa. Botar tudo igual para todo mundo não é interessante. Mas o Ocidente tem esse costume de achar que tudo é igual para todo mundo, e não é. Então na aula individual, que aí entra a parte do yoga terapia, né? Então existe o yoga normal, vamos dizer assim, que as pessoas conhecem, e o yoga terapia, que é a parte clínica direcionada. Então já fala, né? Yoga terapia. Então a terapia através do yoga. Então eu atendo lá, por exemplo, gestantes, é só ela naquele horário, eu faço toda uma avaliação de acordo com o biotipo dela, o que ela precisa, então é estudado bem em detalhes, e aí eu vou então, se for um cardíaco, alguém com problema respiratório, né, eu vou adaptar, porque tem muitas ferramentas dentro do yoga, eu vou adaptar de acordo com a necessidade de cada um. E antes de entrar nesse assunto, que eu acho bem legal essa ideia de entender, então, que yoga não é só para uma pessoa que já está saudável, que é super móvel, né? Não é para isso. Mas antes de entrar nisso, eu queria só, de início, agradecer. Hoje a gente está aqui gravando esse podcast, esse espaço lindo. Gostou do espaço, Vicente? Maravilhoso. O pessoal Bonito, vem conhecer. Né? Então, aqui é a loja da Coires Corporativo. A gente tem as cadeiras da Herman Miller, que são as melhores cadeiras do mundo. Cadeiras com muitos ajustes, que vão se adaptar a todos os tipos de corpo, né? Ergonomicamente, para que você possa ter uma longevidade no seu trabalho, para que você tenha mais saúde, mais bem-estar. E o Vicente está sentado na cadeira Aeron, que é a nossa carro-chefe aí, Vicente. Ela é uma cadeira que tem 12 anos de garantia, tem várias regulagens, e ela foi eleita pela Forbes como a melhor cadeira de escritório do mundo. Então, tá boa essa daí? Tá muito boa, realmente confortável? Tá bem confortável. E essa que eu tô sentada aqui é a Mirra, também uma das cadeiras com bastante regulagem, uma cadeira, né, que tem bastante, respira bastante em termos de tecido. Para quem fica realmente bastante tempo sentado, isso viabiliza não ter aquele calorão, né, ao longo do tempo que você permanece sentado. Então,
Não só essas, como tantas outras cadeiras a gente tem aqui. Então, fica o convite para você vir conhecer a nossa loja, tanto em Cascavel quanto em Curitiba. Eles são distribuidores, né, representantes, né, não só distribuidores, mas representantes da Herman Miller aqui no Paraná. Então, caso você queira experimentar uma cadeira dessas aí no seu escritório, só entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza uma para você provar, tá bom? Mas continuando aqui, Vicente, então, quando a gente vê a yoga, o jeito que ela é vendida é engraçado, porque ela é vendida de uma forma na internet. Hoje em dia a internet é o acesso que a gente tem, né, a isso. E ela é vendida de uma forma muito performática mesmo. Então você vê pessoas super magras, super móveis, que todas elas trazem o pé na cabeça, conseguem ficar nas mãos com a perna no cotovelo e ficam de ponta cabeça. E daí, talvez, quem está aí nos assistindo olha para si mesmo, né, e fala assim, nossa, mas isso nunca é para mim. Porque realmente, do jeito que é colocado, é como coloca num lugar muito exclusivo, assim, Exato, né? bem isso aí. Então, pelo que você me falou, que a yoga é uma coisa... Me parece uma coisa mais democrática mesmo, né? Como a yoga a gente pode praticar, você falou no dia a dia, Sim. Na conversa, nas ações que a gente tem. Então, me parece uma coisa mais democrática. A yoga, ela pode ser praticada por qualquer pessoa? Então, olha que interessante. Mesmo pessoas com dores, né? Limitações? Então, olha que interessante. A palavra yoga significa união, né? Então, aquilo que une, aquilo que aproxima. E como religare, né? Da religião. Então, eu falo assim, ó. Se você estiver lá preparando o teu suco, fazendo uma salada de frutas, por exemplo, com muito carinho, com muito amor, muita devoção naquele alimento, né? Entregando sempre ao alto, né? Você está praticando yoga. Olha como sai daquela realidade, né? Só do tapetinho, de força, de músculo, de beleza, né? Isso também porque você está se nutrindo. Então você dá um bom dia, ver um pôr do sol maravilhoso, encontrar um amigo, um familiar que você gosta, né? Ajudar alguém na rua que necessitado, um animalzinho. Isso é praticar yoga também. E é o que as pessoas não entendem hoje em dia. É porque é muito estereotipado, né, Vicente? Muito. E eu acho que, assim, acho legal trazer, porque a gente da Treine Sem Dor, a gente também quer criar esses paradigmas do exercício, porque criou-se onde, por exemplo, para fazer exercício eu preciso morrer, eu preciso sair esgotado, eu preciso treinar até o máximo. E esse tipo de conceito só limita a quantidade de pessoas que podem ter acesso a um remédio que é fantástico, assim, né? Então, eu vejo que a pessoa, às vezes, ela deixa de ir para academia porque ela fala, nossa, ela foi uma vez, o professor acabou com ela, porque, na realidade, vou falar para você, gente, fazer um treino difícil é super fácil. Difícil é fazer um treino apropriado para as pessoas. Então, a pessoa vai lá no primeiro dia de aula, vai lá e senta, né, o professor senta o relho lá e acaba que a pessoa fica sem andar 3 dias e fala, isso não é para mim. E tem pessoas com vários níveis de tolerância, tem pessoas com dores, tem pessoas... E acaba que essa pessoa não vai fazer exercício físico porque voltou ao tal do estigma, né? O estigma do exercício físico. Primeiro, que é só para pessoas saradas, só para pessoas saudáveis. E a gente, da Treine Sem Dor, a gente tenta quebrar isso, porque exercício físico é para todo mundo. Existe um exercício físico que pode ser feito para você. E a yoga, né? Parece que também existe primeiro, você olha lá, pessoas fit. Segundo, pessoas, muitas vezes parece um negócio meio até vegetariana, a pessoa tem que ser... Parece que é uma tribo, né? Que forma uma tribo do yoga. Isso. E se a gente conseguir, talvez, tirar, me parece, né? Se a gente conseguir tirar essa embalagem que foi colocada a yoga, talvez mais pessoas possam se beneficiar do que a yoga pode trazer, né? Com certeza. Tanto que as pessoas na rua me abordam e falam assim, mas você é professor de yoga? Porque eles me veem assim sempre, né? Em consultório, atendendo, né? Mas eu falo sim, né? Então, porque eu também estou quebrando um pouco. Foi proposital um pouco quebrar, né, esses paradigmas aí, né? Então, é muito interessante. Mas o yoga pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Porque tem linhas dentro do yoga. Então, por exemplo, o cadeirante, tá? Ele pode ir lá e se assustar e falar, não, mas eu não tenho um problema aqui, não posso. Pode. Tem exercícios respiratórios, tem técnicas de visualização, de relaxamento, muitas coisas. Tanto que os verdadeiros mestres, por exemplo, indianos, o que eles fazem? Eles não estão preocupados com essa performance. Eles têm as posturas específicas para regular as funções glandulares, tá? Como tem posturas glandulares, posturas mais musculares, tem todo tipo, tá? Mas assim, eles não se preocupam com isso, mas sim com o crescimento interno e o que eles podem fazer para ajudar a população, as pessoas de uma forma geral. Ai, que legal. E, Vicente, então, o que a yoga pode trazer de benefício, assim, para a nossa saúde? Você falou em termos glandulares, né? O que essa prática pode beneficiar? Então, a gente falou do estresse, né? Mas tem outros
de que forma pode beneficiar o estresse, ou que tem outras coisas que posso agregar na minha vida? Isso, eu vou te falar assim no que eu vejo em clínica, tá? Então eu uso, por exemplo, para pacientes que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, pacientes com câncer, hipertensos, cardíacos de uma forma geral, tá? Tem resultados muito bons exercícios. Pacientes com problemas pulmonares, síndrome do pânico, ansiedade, enfim, depressão, né? Então tem várias coisas no dia a dia. Para quem quer aumentar a performance, por exemplo, que é atleta, hoje você vê surfistas, Kelly Slater, por exemplo, surfista, ele pratica, Rickson Gracie, do jiu-jitsu, pratica o yoga, e assim, tem vários, né? O pessoal que faz apneia, por exemplo, então faz aqueles mergulhos, eles usam muito técnica de pranayama, porque aumenta a capacidade respiratória, né? Então, longevidade, qualidade de vida, Mas o yoga vai atuar tipo nos sintomas, por exemplo, tudo que você falou assim, por exemplo, pulmonar, físico, sim, na parte... Isso, e na parte também preventiva, né? Então, se você já está saudável, você aumenta a tua vitalidade, né? Então, a gente faz uma prevenção, né? Então, que nem eu estou sempre me prevenindo. Que é o melhor, né? Que seria o melhor a gente trabalhar nesse lugar. É o mais inteligente. Preventivo, né? assim, Exato. né? As pessoas esperam a coisa arrebentar para depois começar a se tratar. Então a gente usa isso aí. E na parte também, assim, espiritual, né? Ligada à meditação, no caso a meditação científica que eu ensino, traz resultados, assim, fantásticos, sabe? Então, não necessariamente, se a pessoa, ela não, a princípio, não tem um chamado dela espiritual, assim. Sim. Para mim é um chamado que eu fui buscar yoga um pouco por causa disso, assim. Mas para quem não tem isso, mesmo assim ela vai encontrar benefícios na prática da yoga. Com certeza. Aí que eu falo. Não é uma religião, que as pessoas pensam também que é religião também a yoga, né? É como eu falei, yoga é união, né? Religare. A pessoa entende como ela quer, né? Vou pro meu treino de jiu-jitsu, eu amo fazer aquilo lá e me sinto muito bem. Tá praticando, entre aspas, uma religião, entendeu? É a união com a coisa, né? É a maneira que você interpreta... Exatamente. E claro, assim, sem dogmas, né? Sem esses conceitos aí pesados para as pessoas. Então é muito legal. Eu tenho lá dentistas, advogados, médicos, professores, e essa diversidade é muito interessante, porque eu quero popularizar mais o yoga verdadeiro, o yoga indiano original, que está se perdendo, né? Vicente, e antes da gente entrar na questão, eu quero entrar na questão das posturas também, porque você sempre na aula fala sobre essa postura estimula essa glândula e tal. Mas antes de entrar nisso, eu queria só trazer mais um apoiador que a gente tem aqui no nosso programa, que é o pessoal da Toso Bebidas, que está com a gente desde o primeiro episódio. E eles são distribuidores dessa água, a Mamba Water e dos sucos Mito, aqui na nossa região e na região também de Santa Catarina. Essa água tá um sucesso, viu, Vicente? Que essa água aqui ela é do Pedro Scooby, da Letícia Buffoni. E ela tem todo um propósito de ajudar, inclusive, acho que a cada lata que você compra, você ajuda comunidades que não têm abastecimento de água, então é bem interessante. Esse suco Mito também é um suco com 100%, feito 100% da fruta, é bem gostoso para você ter aí na sua casa, um suco sofisticado, puro, então que é bem importante, né, pra gente cultivar. Eles também são distribuidores aí da Heineken na nossa região, mas eu sempre brinco aqui no podcast que como a gente é um podcast de saúde e, né, de longevidade, álcool não entra aqui pra gente, Vicente. Tem gente que faz uso, mas aqui a gente não oferece. E queria aproveitar também e convidar você para seguir o nosso canal aqui da Treine Sem Dor, lá nas redes sociais, né, no Instagram, aqui no YouTube, porque é só com vocês acompanhando, seguirem, tocarem o sininho, derem joinha aqui, só com esse movimento que a gente consegue distribuir mais o nosso conteúdo, consegue fazer com que isso chegue até o maior número de pessoas e quem sabe a gente implemente hábitos mais saudáveis na vida das pessoas que a gente ama, né? E porque só quando a gente perde a saúde, né, Vicente, a gente começa a dar valor para ela, né? Eu brinco assim, quando a gente tem... Quando eu tenho lá 20 e poucos anos, você não tem noção do que é não ter... do que é ter dor ou do que é não ter saúde, né? Então você é meio inconsequente. Fica sem dormir várias noites e até o dia... Eu passei por um processo de dor nas minhas costas que eu travei e eu falei, nossa... Eu brinco que todo profissional de educação física tinha que ganhar de presente uma crise de hérnia de disco para poder entender o que é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade nesse sentido, né? E eu acredito, assim, que com o passar do tempo a gente começa a trabalhar mais nesse olhar da prevenção, nesse olhar de tentar
ter uma vida sem doenças, ter uma vida saudável. E daí a gente entra nesse lugar da alimentação, de buscar ferramentas, buscar yoga, buscar meditação, buscar uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais livre de ultraprocessados, né? Então, me parece que é o caminho que a gente deveria seguir para conseguir ter uma vida mais feliz, né? Com Talvez. certeza. Vicente, mas a gente estava falando ali sobre a questão né, já entrando nesse lugar da saúde. Lá nas aulas de yoga, você sempre fala, olha, essa postura aqui, ela estimula essa glândula, essa postura aqui, ela é boa porque ela mexe na sua fisiologia dessa forma. Como que funciona esse processo? Como que uma postura, por exemplo, ficar numa postura, pra gente que talvez só vê fora, não faz sentido, assim, mas de que forma que isso funciona? Então, isso que é interessante. A maioria dos professores de yoga, eles não entendem muito de anatomia, fisiologia, tá? Isso é sério. Então, acaba passando batido. Tá? Inserção, origem, ligamentos, você sabe, né? Está na área, tem que saber isso aí tudo. E muito mais. E dentro do yoga, o que a gente bate em cima é a parte hormonal, ou seja, a parte glandular, tá? A parte de neurotransmissores. Se você está com os neurotransmissores funcionando corretamente, você não tem depressão. Você tem muita vontade de vencer, vender saúde, mudar o mundo, né? Agora, se está com os neurotransmissores baixos, aí entra depressão, desânimo, angústia, né? Os negócios não vão bem. E os hormônios também são importantes. Hoje em dia, eu vejo em consultório, a gente faz uma avaliação hormonal e as pessoas estão bem deficientes. Testosterona, progesterona, estriol, estradiol, DEA, enfim, né? Esses hormônios principais aí. E dentro do yoga, a terapia, o que é interessante, que você falou das posturas, né? Vamos pegar a postura da cobra. Tá? Que é aquela que você... Isso. Que põe as mãos deitadas de barriga para baixo. Para baixo, aí sobe o tronco. Sobe o tronco. Isso. Então a gente faz lá, segura com o ar preso 8 segundos, 8 vezes, né? A maioria dos profissionais não usam essa técnica de segurar o ar, então com o ar preso, né? Ou sem o ar preso. E isso vai influenciar. Exatamente. Por isso essa importância da linhagem indiana tem todo um porquê, tá? E aí o que acontece? Então, por exemplo, as glândulas adrenais ali em cima dos rins, né? Então elas produzem o cortisol. Então tem pessoas que não conseguem relaxar, né? À noite a curva do cortisol está muito alta. E se ela faz os exercícios de yoga terapia, ou essa postura da cobra, e outras combinadas também, que você pode combinar as posturas, que vai dar um efeito maior, uma sinergia, você consegue relaxar já a partir das 7 horas, então aquela curva do cortisol já vai modificando, tá? Vai melhorando até a absorção da melatonina. Então você vai se acalmando. Legal. Então tem pessoas que a gente prescreve, para você é bom fazer aula de yoga de manhã, e para você é bom à tarde, ou metade da tarde, ou final da tarde. E isso as pessoas não levam em conta, eles acham que é para fazer qualquer horário. Mas não, por isso que ele tem que entender a própria biologia, a própria fisiologia. Então você é única. Exercícios, por exemplo, como a postura da vela, né? Então você deita de barriga para cima, depois a gente dá um jeito de mostrar aí. Mas com as pernas esticadas, né? As duas pernas lá para cima. Isso, segurando atrás. A lombar lá atrás, né? Isso. E depois a postura do peixe, deitado de barriga para cima, mas projetando aqui para trás. Então percebam que essas duas posturas, a postura da vela faz uma pressão, né, para cá. E a postura do peixe faz uma pressão nesse sentido, liberando a glândula. Então, uma prende a glândula, as glândulas, né, porque entra a tireoide e entra as paratireoides também. Então, uma postura vai direto na tireoide. A outra postura, direto nas paratireoides. Por isso, a postura do peixe combinada com a postura da vela, ou vice-versa. Já vi pessoas ensinando só uma ou só outra. Então, isso fica meio funcionando, tá? Então, por exemplo, que nem ali as paratireoides, né, que liberam a calcitonina, por exemplo, o hormônio. Quando muitas vezes a pessoa está falando assim, eu tô com problema de tireoide, eu fui no médico e eu tô aí com Groves, ou eu tô aí ganhando peso, alguma coisa assim. Muitas vezes, não é que você está com T3, T4 aí com problema, alguma coisa assim, tiroxina, esses hormônios aí. A gente está falando meio técnico, mas é só para vocês, né, entender um pouquinho mais a profundidade. Então, quando você faz, às vezes não é então colocar o hormônio, é a glândula física que não está funcionando corretamente. Aí que entra, então, o yoga terapia, as posturas, os asanas. Então, a gente consegue pressionar isso, eu avalio em consultório isso, a gente pressiona essas glândulas, então a parte física dela vai movimentar, vai mexer, tá? E como se fosse assim, liberar os porozinhos, né? Uhum. E aí, se precisar, a gente faz as alterações também, nutricionais, às vezes a pessoa está com tá inflamada, né? Pode ser, por exemplo, um glúten, que influencia diretamente nos intestinos, e aí vai pegar uma proteína parecida que vai afetar a tireoide. Tá? Só um exemplo assim bem rápido, a gente fala mais profundo. Então eu tenho que fazer um componente todo. Então eu vou te dar o exercício,
prescrito, só faz essas 4 posturas para você, não precisa ficar pulando de galho em galho, igual macaco. E aí você faz essa nutrição, eu vou te dar dentro da ortomolecular o que você precisa. Por exemplo, assim, eu estou precisando de zinco, tá? Estou precisando de iodo, então eu vou prescrever na dose certa, a gente tem como medir isso, nem de mais nem de menos, não é um achômetro, é ciência pura. E aí a gente consegue fazer um tratamento perfeito para a pessoa, unindo a yoga terapia com nutrição e tudo Porque mais. às vezes não é só inserindo só yoga que isso mudaria. Talvez você Exatamente. precisa mudar, daí você começa a mudar o estilo de vida da pessoa Claro, também. e aí a pessoa começa a mudar então neurotransmissores, hormônios, e aí começa a ter uma melhora de uma forma geral, né? Jejum, enfim, o que for necessário para a pessoa. Por isso que a aula individual talvez é a mais recomendada também, Exatamente. porque você vai se encaixando para cada organismo, né? Agora imagina nós numa sala com 20 pessoas, e aí tem lá cardíacos, pessoas com problemas respiratórios, estomacais, enfim, ataque de pânico, e eu dando um exercício que eu tenho que falar, espera, só um pouquinho, agora para ele, não, agora aqui, não tem como. Entendeu? Muita confusão. Tá? Então, assim, claro, a gente fazer um workshop, que nem a gente reuniu lá no Parque Tarquini esses tempos aí, as pessoas, mas é um aulão, assim, em geral, para esclarecimentos e tal, mas não como uma forma de rotina. Então, você tem que entender qual que é o teu biotipo. Por isso que as pessoas me procuram, né, para poder falar qual que é o meu elemento, qual que é o meu biotipo. Você tem do elemento fogo, do elemento água, ou predominância de 2, 3. Então, a gente faz esse cálculo pela medicina ayurvédica. Que tá ligado. Aí que ela entra. Ela entra, porque o a yoga medicina tem tudo a ver. ayurvédica é indiana também, É indiana, tem tudo a ver com o yoga, tá? Não tem como separar. Quem separar é porque não entende nada, né? Então, a gente tem um ditado que a gente fala, né, que um bom professor de yoga é um excelente praticante de medicina ayurvédica. E um bom praticante, né, de medicina ayurvédica tem que ser um excelente yogi, né? Então, tem essa troquinha aí. Então, a gente faz isso aí para a pessoa ter... A parte postural é muito importante, né? Tem nervos na coluna que atrapalham no nosso bem-estar. Sabe que essa parte da medicina ayurvédica me encanta também. Quem sabe eu vou te trazer um outro dia, Vicente. O Vicente, gente, ele é um chefe de cozinha na área da culinária ayurvédica, né, Vicente? Que faz alguma coisinha que eu sei que você manda bem. Então, quem sabe na próxima vez a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas então isso está super integrado dentro da yoga. Tudo que eu faço, tudo que eu ensino no Instituto é de forma integrada. Que legal. Então... Mas você sabe, Vicente, e se você falando me veio, eu tive uma vez um cliente que treinou comigo e foi bem interessante porque ele começou a fazer yoga e ele não me falou, assim, mas ele começou a apresentar umas dores cervicais e ele tinha uma anteriorização do pescoço bem, era bem significativa, assim, sabe? E daí eu comecei a investigar o que está acontecendo, e ele falou assim, comecei a fazer yoga. E eu perguntei, mas o que você faz na sua aula? Me conta. E a primeira aula que ele foi lá, colocaram ele naquela posição que é invertida, famosa, que eles falam, né? Famosa. Que é famosa. Que eu acho que o pessoal, a primeira coisa que às vezes quer aprender a fazer é ficar de ponta cabeça. Não sei se vocês já viram por aí, que o pessoal coloca o topo da cabeça no chão e fica de ponta cabeça. E para ele, era uma coisa meio que mecanicamente, se a pessoa não tem esse entendimento mecânico, era uma coisa que não era viável ser feito. Sim. Porque ele tinha essa anteriorização, então a hora que você colocasse eu não sou uma professora de yoga, mas eu entendo de mecânica, né? Então, para a hora que ele colocasse a força aqui nessa parte, isso ia comprimir esses nervos, né, os suboccipitais aqui, a parte cervical, e com certeza ia dar, né, essa dor de cabeça poderia ter uma relação bem, bem direta com isso. Mas a minha pergunta vai no seguinte, Vicente. Como que a pessoa sabe se é o professor... Como escolher um professor de yoga? Porque, assim, como é que eu sei que esse professor, ele tá apto para... Porque as pessoas são leigas, né? Então, eu vejo assim, as pessoas são leigas, elas vão chegar e falar, como é que eu sei se esse professor tá fazendo correto ou não? O que ela tem que investigar? É a linhagem, talvez saber de onde essa pessoa veio, de onde ela aprendeu? Como é que funciona esse processo? Tu vai me deixar agora na sinuca de bico, tá? Mas é assim, a gente sempre fala, né? Se você vai procurar um professor de yoga, procure um yogi ou uma yogini. Mas quando a gente fala nós, da área, a gente está falando de pessoas, de mestres mesmos, né? Autorrealizados, tá? Que têm uma capacidade fora do comum, né? Isso é difícil, porque a gente não encontra mestres autorrealizados no Brasil, assim no mais, por exemplo. Até na Índia está difícil. Porque eles têm o conhecimento verdadeiro. Então eles entendem do quê? De cinesiologia, de mecânica, biomecânica do movimento, enfim, sabe? Anatomia, fisiologia, patologias, tá? As partes sutis isso, também, biologia, toda a parte da fisiologia sutil que existe nessa fisiologia sutil, existe a anatomia sutil, né? Todo aquele processo da Kundalini que você sabe lá. Então, assim, é muito complicado. Eu vou ficar numa situação, assim, bem... numa posição estranha, mas, assim, eu trabalho com a clínica médica, com a clínica ayurvédica, né? Então, eu consigo fazer esses diagnósticos, mas eu sou só um. Nós vamos estar falando que, em termos de Brasil, quase mundo.
Então, tem que ver, tem que adaptar. De repente, esse professor de yoga é um fisioterapeuta, já ajuda demais, porque vai saber bastante coisas, entendeu? Porque eles acham que o yoga é só ficar zen, e não é assim, né? Namastê, vai lá, começa fazendo Exatamente, namastê e porque acabou. dentro do yoga você tem as especialidades, né? Então a gente trabalha com gastro dentro do yoga, tá? Dentro da medicina ayurvédica, mas também na parte de posturas. Então você tem que saber uma parte da ortopedia, vamos dizer assim, né? Do tratamento. Então a pessoa me procuram lá, por exemplo, às vezes com escoliose, uma cifose, alguma coisa assim, eu tenho que dar conta daquilo. Como que faz? Então eu uso o yoga, eu uso os exercícios respiratórios para alinhar a pessoa. É muito comum, cheio de gente lá. Então muitas vezes eles caem nessa coisa do Instagram, que é colocado de cabeça para baixo. Nem toda, eu já vi senhoras, já de 70 anos, eles ficarem segurando, entendeu? Isso é muito problemático. Tem que fazer uma avaliação, não que ela não possa. Por quê? Tem uma coisa que as pessoas não percebem, tem pessoas que têm capilares da cabeça fracos, que a gente chama, né? Os vasinhos. E isso aí pode romper com o tempo. Eu já vi gente tendo até derrame depois de voltar de 2 minutos de cabeça para baixo. Tá? Às vezes a pessoa tem uma hipertensão, não sabe. Tem que avaliar tudo. Então lá a gente passa por esse diagnóstico completíssimo, né? Para poder avaliar a pessoa bem. É o que eu posso dizer, por hora, tá? Mas assim, acho que É. como em qualquer área, sempre investigar Investigar, isso, onde essa pessoa se formou, da onde exatamente. ela veio, É. né? Quais são as referências que ela tem. Isso, por isso que é bom às vezes nem fazer uma aula experimental, às vezes fazer 3 aulas, conversa lá, 4 aulas, sentir o clima, né? Conversar com outras pessoas, amigos, né? Até porque tem essas variações que eles criaram, né? Inventaram, né? Então é complicado. Às vezes eu faço isso, eu faço aquilo. Você sabia que tem até briga por causa disso? Eu sou do time tal e você é da yoga tal. Eu sou do Hatha Yoga, entendeu? Palhaçada, né? Não O tem que na realidade porquê isso. foge, inclusive, Do princípio, da exatamente. ideia de viver Que é a uma união. vida yogi, É né? isso aí, né? Então é que nem nós, né? Escovamos os dentes, passamos fio dental, enxaguador de boca, né? Vamos dormir, as últimas notificações, a gente tem uma rotina. Então o yogi verdadeiro tem uma rotina. Eu estou aqui, por exemplo, conversando com você e estou praticando yoga. Estou recitando mantras enquanto você está falando ou fazendo as perguntas. Olha que interessante. Para manter minha mente em equilíbrio, em harmonia. Isso aqui influencia no espaço também, influencia para você, todo mundo. Que legal. Então tem que levar a sério aí pro dia a dia, tá? Viu, Vicente? E assim, quando a gente fala em... Então, a gente pode falar da ajuda fisiológica, da ajuda da vida, de implementar isso no dia a dia. Mas de que forma que a yoga, ela influencia... Ela é um caminho espiritual? Tipo assim, não sei se é uma pergunta... Se é uma pergunta que é possível de ser respondida, mas assim... porque eu buscava, né? Eu busco me encontrar nesse lugar da espiritualidade. E de que forma, então, que a yoga pode se fazer como uma prática que me traga isso? Como que funciona essa... O que que ela ensina para as pessoas? Tá, em primeiro lugar, nós somos seres espirituais, a todo instante. Conversando, dialogando, até brigando e xingando, a gente somos seres espirituais, tá? A gente muitas vezes faz essas discussões porque a gente está buscando um equilíbrio. Olha que louco isso. Então, tudo que está desequilibrado, né, o yoga procura equilibrar, né? Então entra aquela coisa do caos, né? Da famosa teoria do caos. Então você vai estar uma hora muito bem, depois vai dar uma oscilação, daí né? Então isso aí é a busca, esse autoconhecimento, para você entender que às vezes quebrou a unha, quebrei a unha, minha vida acabou. Não, só quebrou a unha. Podia ser pior, né? Então o yoga dá esse esclarecimento para a pessoa e ela incentiva você a melhorar então tua respiração, mexendo nas tuas células, estimulando a tua bioenergia. Né? Porque a espiritualidade em si ela não é só um corpo físico, ela é energética em quase 100%, enquanto a gente está nesse corpo, né? E aí quando você começa então a praticar meditação, entrar em estados mais profundos de consciência, né? Como as ondas, né? Beta, alfa, teta, delta, né? Então a meditação geralmente coloca você em ondas teta, que são as ondas da criação, as ondas do poder, da manifestação, né? Então eu coloco isso até no programa do Seja Seu Patrão, Seja Seu Sucesso. A gente coloca isso aí. Então as pessoas estão muito aceleradas no dia a dia. E isso causa muitas vezes acidente. Eu estou observando a rua aqui, o pessoal dando umas freadinhas para cá e para lá. As pessoas estão tensas. E é um sábado de tarde maravilhoso, olha o clima. Mas elas estão desequilibradas com alguma coisa. Seja com o filho doente, com o marido, brigas, enfim, falta de dinheiro, né? Então o yoga ele vai trazendo... É aquela história que Jesus falava, que eu acho fantástico. Primeiro buscai o reino dos céus e o resto lhe será acrescentado. O yoga é isso. Ele expressou ali o yoga na forma mais real e pura, né? Então esse reino dos céus é esse equilíbrio com a consciência divina, com a consciência cósmica. Porque depois que você tem tudo isso, todas as coisas ficam fáceis. Você cria, você cocria, você manifesta. Mas tem que achar esse ponto de equilíbrio. Você sabe, Vicente, que agora compartilhando com o pessoal que está assistindo aí,
que da minha experiência, assim, eu vejo que é um processo, né? Sempre. E é engraçado, eu vou compartilhar com vocês que quando eu comecei a fazer yoga, então eu ouvia falar, não, porque realmente não, a gente pode entrar nisso na questão da alimentação, mas que não comer carne vai ajudar, que você precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não, então eu sou bem, geralmente sou bem rígida comigo mesmo, eu falei, vou fazer tudo. E não funciona, porque na época eu fiquei 3 meses tentando ser rígida e não funcionou. Porque eu percebi que, no final das contas, a transformação era uma transformação de um processo. É um processo de dentro para fora, assim, né? Isso. E o que Gente, eu sou uma pessoa super... Quem me conhece sabe que eu sou bem agitada, que eu sou uma pessoa bem taque, assim, né? Mas que o que eu percebi do meu processo da yoga, da meditação, que você me ensinou, né? É que cada vez mais eu tenho me tornado mais presente na minha vida. Então, assim, eu tenho me percebido, às vezes, em lugares mais agitados, e aí eu uso, às vezes, uma respiração que ajuda É incrível o poder que a respiração tem na vida da gente, né? E um dia alguém falou assim, você não sabe respirar. Eu falei, mas a única coisa que eu achei que eu sabia na vida era respirar, o resto... Mas a gente às vezes não sabe respirar mesmo, né? Então, da minha experiência, assim, e se isso cabe aí para você que está nos assistindo, né? Existe um lugar de paz dentro do caos. E que foi isso que eu tenho... É esse lugar que eu tenho encontrado. Estou no meu caminhar ainda, e ainda vira e mexe, tenho altos e baixos, assim, mas parece que uma coisa também que eu me percebi é que é como se eu tivesse uma vida mais estável emocionalmente, assim, hoje. Tipo, você fica num lugar mais estável e daí você se percebe saindo dessa estabilidade, né? Então, por exemplo, você começa a perceber, nossa, eu estou com raiva. Eu nem me percebia antigamente, eu me atropelava, assim. E eu acho que muitas pessoas vivem nesse lugar hoje em dia, né? Então, Pode falar. não, é que só para pegar o gancho para não Claro. perder. É que assim, as pessoas vivem muito no ego. Então elas não percebem, não, eu faço, aconteço, não, comigo não é só com o outro, não é comigo. Então quando você começa a fazer as práticas, você começa a afetar as mentes, que eu falo, a mente consciente, subconsciente e mente inconsciente, mente causal e mente supramental. Tá? Outro dia a gente pode entrar nesse assunto também. Pode entrar se quiser também, que hoje eu me interesso. E o que acontece? Então as pessoas começam ocorre um equilíbrio muito rápido dessas ondas, junto com a onda beta, né, alfa, teta. E aí a pessoa fala assim, opa, através da meditação, é como se você saísse e o ego ficasse ali aprontando. Então você consegue ser o observador. E quando você é o observador, a coisa muda drasticamente. Então você sai daquele piloto automático, fala, peraí. Aí você começa a calar aquele ego e falar, fica quietinho agora. Eu que mando aqui. Exatamente. E é esse que é o eu de verdade, assim, digamos, que no final das coisas, que é o eu que deveria tomar as decisões do nosso dia a dia, assim. É isso aí. Então também ali, que você comentou da respiração, as pessoas respiram mal, né? Tem pessoas que até podem... que elas não têm um problema psicológico em si, tipo, foi a morte de alguém, um local fechado que me desencadeou uma síndrome do pânico. O fato da pessoa respirar errado a vida inteira, numa certa idade, que está uma baixa hormonal, dá uma baixa de neurotransmissores, pode dar uma síndrome do pânico, mas é uma síndrome do pânico que não é emocional. Então nem toda síndrome do pânico, ou nem toda ansiedade é emocional. Entendi. Olha que interessante isso. É porque a pessoa não sabe respirar. Então ela não controla o prana, os áreas vitais. Tá? Quando você controla os áreas vitais, controla o prana, o ti, como as pessoas mais conhecem, né? Você controla tudo. Isso é interessante. Então, você controlou seus pensamentos, você controla suas emoções, você controla seus batimentos cardíacos. E você controla também o resultado das ações fora. É muito interessante. É muito interessante também como a gente vive nesse plano do pensamento, né? Assim, é uma coisa que, se você for... Quando você começa a fazer a prática da meditação, e acho que a gente pode começar a entrar, já falou, né? Um pouco de meditação e entrar um pouco nisso. Quando você, às vezes, você entra pra meditar lá e quando você vê, às vezes, você para olhar, você fala, nossa, mas tá um caos na minha cabeça. E você fala, vamos acalmar isso. Mas a hora que você se percebe pensando, ele já é um processo de trazer essa consciência, né? De você se observar pensando. Porque as pessoas, às vezes, sobre meditação, eu vejo que as pessoas, elas acham que é muito difícil, né? Sempre. Eu vejo assim, a pessoa fala, nossa, mas eu sou muito agitada, nunca vou conseguir meditar, é muito difícil meditar. Vicente, o que é a meditação, assim? Eu acho que daí ela é yoga? Ela faz parte da yoga? Tudo. Plantar uma árvore, eu tô olhando esses coqueiros lindos aí, plantar uma árvore, regar ali, é tudo yoga. Mas assim, ó, o que é interessante, as pessoas me perguntam muito, a primeira coisa, né? E eu falo, você medita ou não? Não, é uma reação, né? Eu não consigo parar meus pensamentos. Porque Hollywood desenvolveu esse sistema que você tem que parar os pensamentos. Não é nada disso, tá? Mestres altamente iluminados,
entendeu? Não para os pensamentos. Faz parte da nossa psique, da nossa consciência. Agora você tem que aprender a controlar esses pensamentos. Que é bem diferente, né? Que aí é completamente diferente. Que você controlou os pensamentos, como eu falei, você controla as emoções. Então a meditação, que assim, existem meditações que atrasam a pessoa, que fazem mal para as pessoas. É? Pois é, tá? Tem várias aí, seja de internet e outros meios aí. Agora tem meditações, e eu não estou puxando para o meu lado não, isso aqui é real mesmo, a gente já sabe, né, pela experiência. Então tem meditações que nem nós ensinamos o método do Sahaja Yoga. Aqui no Brasil dificilmente alguém ouviu falar, a não ser que seja praticante. Então são 6 lições de meditações avançadas. Depois tem lá Kapalika Yoga, que são uma técnica muito mais avançada. A Vishesha Yoga, que é uma técnica que eu acho que se tiver é 1 na Índia, 2, entendeu? Então assim, existem linhas e que você vai também crescendo nelas, né? Você não monta um prédio já no último andar, você tem que fazer toda não é minha área, mas é a base, cava tudo certinho, os ferros e tal, para você ir crescendo, não é assim? Mesma coisa. Então você vai sentindo. A meditação correta, ela tem horários corretos para você praticar. Entendi. Embora você pode praticar qualquer horário, mas tem horários específicos que fazem, tipo assim, 10.000 vezes mais. Efeito. É isso, entendeu? Então só que as pessoas têm que se adequar naqueles horários, muitas vezes é na madrugada. A pessoa tem que dormir cedo, tem que mudar os hábitos, mas o resultado, você já provou isso, traz resultado. Teu dia é outro se você medita no horário certo, não é? É verdade. Então a gente procura fazer sempre isso. Então tem várias lições. Dentro da meditação, você usa um mantra específico. Existem muitas meditações que eles não usam mantras, usam músicas. Não é interessante. Tu tem que ter um mantra específico, principalmente dado por um guru, por um mestre altamente realizado, esse é o certo, porque ele consegue fazer uma leitura sua, de exatamente qual está a frequência da tua mente, das tuas ações, das tuas reações. Aí ele dá um mantra específico, a maneira que o Istachakra, que a gente chama, né, o ponto específico, muitas vezes você vai concentrar, depende do ponto que você vai concentrar, e o mantra vai fazer com que você então estabilize. Então a meditação também é individual. E essa ideia do mantra, eu sinto, Vicente, que também ajuda nesse processo de introspecção, né? Porque Totalmente. se você ficar parado e falar assim, não vou pensar, parece que deu. Daí parece que o bicho. Daí Então, sim mas que é que não o cérebro funciona. não aceita a palavra não. Então, né, não vou pensar, vou pensar. Eu lembro que quando eu já ouvi gente falando sobre meditação, e é isso. Para e esvazia o pensamento, mas Não tem como. impossível, Você né? tem que conduzir o pensamento. E eu sinto que o mantra, ele vem nesse lugar, às vezes até nessa repetição, onde você consegue entrar nesse, cada vez tirar os sentidos do caminho para você voltar para dentro, assim, né? E o mantra, ele não é um rock and roll, tá? Ele é uma valsa, né? Ele é conduzido, né? É muito interessante isso. Ele é um tango, exatamente. Ele é uma valsa, é um tango, né? Então você começa, né, a harmonizar, porque você tem que, o mantra, o que ele faz? Ele faz com que baixe a tua frequência mental, tuas ondas mentais. Então a pessoa está pilhada em beta. Como que ela vai sentar e vai concentrar e vai fazer acontecer? Não tem como. Por isso que a gente fala assim para os filhos, né? Comece a estudar de manhã, levanta um pouquinho mais cedo, tua mente está mais fresca, cuca fresca, não é assim? De tarde você já foi treinar, fazer as coisas, está agitado. Entendeu? Então, de manhã. Então, a gente usa meditar 2 vezes ao dia, que é o mínimo para obter resultado. 15 minutinhos, 20 minutinhos, não precisa muito mais que isso. Com o tempo você vai adquirindo mais autoconfiança. Mas o mantra em si, a palavra mantra, mente, tra, que liberta. Então, são sons que libertam a mente daquela pressão, daquele caos do dia a dia. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou numa espécie de estado meditativo, vou colocar assim. Mas, dando a entrevista aqui com você, mas eu estou repetindo então os mantras. Tá? Então, o tempo inteiro eu estou praticando. E quando eu vou dormir, de tanta prática que eu tenho, eu posso dormir tranquilamente, sonhar lá com um monte de loucura e o mantra fica repetindo a nível inconsciente. E gera daí as transformações. Com certeza dormindo ali, entendeu? E já vai para outro dia, né? Coisas que eu preciso resolver, eu vou jogando o mantra e vou fazendo. O mantra é uma bênção dada por Deus. Mas as pessoas, às vezes, não valorizam, menosprezam, né? Porque não entendem, não tem esse conhecimento. E agora a proposta que a gente tem dentro do Instituto Ananda, que os monges me passaram, justamente é isso, é levar essa filosofia real para as pessoas. Então eu não posso estar sentado com você aqui, Júlia, e não praticar nada. Eu tenho que ser aquilo que eu estou, que eu falo, né? Eu tenho que praticar. E é assim, você sabe como funciona. Então eu sou bem rígido nisso. Então eu tenho que praticar para dar o exemplo para as pessoas.
Vicente, você tem também, eu sei, já agradecer, né? Além do Vicente estar aqui, ele está apoiando a gente no nosso projeto também, né, aqui no podcast com o Instituto Ananda. Lá, né, ele faz esses atendimentos ortomoleculares, de naturopatia, medicina ayurvédica, yoga terapia, tem um programa de aperfeiçoamento, desenvolvimento pessoal e profissional, né? Isso, psicologia. Eu ia falar, a doutora Daniela também atende lá junto contigo, psicologia clínica, né? Então, eu sei que o pessoal também pode encontrar bastante material sobre esse assunto no site de vocês, né? Também. Vocês têm no Instagram lá. Sim. Sei que você tem alguns e-books que ensinam alguns... ensina um pouco sobre yoga, um pouco sobre alimentação, um pouco sobre o jejum. Também tem sobre a meditação, né? Então, se as pessoas quiserem buscar esse conhecimento, começar a tatear esse conhecimento, pode ser através dessas plataformas, né? Ananda Instituto, www, não tem erro. E também é nosso Instagram, né? E no Instagram também. Isso, no Instagram, Instituto Ananda. Vicente, então, voltando à questão do estresse, então, de que forma que a meditação, ela ajuda a gente a manejar o estresse? Porque todo mundo fala hoje em dia, medita para fazer manejo, né, para você diminuir seu estresse, ou medita para você... Mas como que isso funciona? Então, é assim, o primeiro tem que entender como funciona esse estresse, né? Que tem o de-estresse e o eu-estresse. Um é ótimo, que faz a gente movimentar e ir para frente, e o outro que é o problemático. Então, o que acontece assim, Júlia? As pessoas, quando comem alimentos ultraprocessados, por exemplo, criam já esse estresse. Já aqui a desbiose, as bactérias negativas, aqui, vamos dizer assim, começa a proliferar, incomodar o eixo intestino-cérebro, então a pessoa não se sente bem. Ou a pessoa bebe muito, ou a pessoa vai para uma balada muito, né, agitada, tal, alguma coisa assim. Então, os mecanismos epigenéticos, que a gente chama, essa parte do ambiente que a gente vive, causa desequilíbrios em nós. Um ruído muito alto, alguma coisa, pessoal que mora perto do aeroporto, lá na Paulista. Enfim, não é só o estresse, então, do trabalho. Tipo assim, tem outras coisas que vão gerar várias coisas. Entendi. Exato. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um sonho de ter um iPhone e ela não tem, né, o salário dela é bem baixo, ela não consegue, ela tem que pagar uma conta de água. Isso gera uma frustração, né? Então, na verdade, são tudo desorganizações mentais, emocionais, psíquicas e espirituais. E aí que entra a meditação. Se você pratica da forma correta, aquela história que a gente volta para o reino dos céus, né? Então você se equilibra e depois essas outras coisas se organizam, tá? Aí, claro, vai entrar o mantra, o ponto de concentração, o tempo que você vai meditar, o horário, tá? E isso vai fazer o quê? Que bata nos neurotransmissores, tá? GABA, serotonina, as pessoas estão baixas de dopamina hoje. Elas pegam dopamina barata, que é ficar na internet, no Instagram, aquelas coisas todas, filmes, né? Mas a dopamina verdadeira, aquela que você está zen, mas com uma capacidade assim de abrir empresas, de fazer acontecer, sabe? Essa é a verdadeira dopamina. Então a meditação tem essa capacidade, porque ela entra em níveis sutis. Depois a gente pode entrar num outro assunto, um podcast, só nessa parte. Mas entra em níveis sutis. E o mantra assessora tudo isso. Então, o que acontece, na verdade? Você vai acalmando as ondas mentais. Então, pensa tudo isso que eu falei antes e fica ali, beta, você já acorda estressado, curva do cortisol, não dorme, vai pra balada, 4 da manhã tá comendo hambúrguer, X, a gente fala X na minha terra, hambúrguer, né, e pizza, entendeu? Você desregulou todo o teu organismo. Então é complicado. Então, que nem eu deito bem cedo, eu já janto mais cedo, para ficar em jejum a noite toda, eu faço jejum, né? Então, amanhã é nosso jejum. E é assim que funciona, tá? Então, os mantras vão equilibrando a meditação, a respiração, né? Porque o mantra é associado com a respiração, com a inspiração e com a expiração. Você vai repetindo as sílabas. Cada sílaba do mantra ou dos mantras tem um poder absurdo na nossa psique, né? E aí você começa, então, a fazer essas visualizações. Você começa a se acalmar. Então, baixou a onda beta, tu entra em alfa, logo você entra em teta. E aí as pessoas falam assim, nossa, eu estava com uma dor no peito, passou. Que às vezes é muscular, não é que é algum problema. Eu estava ansiosa, eu estava preocupado, a solução veio. Claro que a solução veio, porque você entrou num outro nível, né? Tudo que está sendo criado, tudo que é criado aqui já existe num plano espiritual maior. E você só entra nesse plano. Então, vem as respostas das coisas. Então, você vai dormir preocupada, mas você fala assim, não, vou meditar. Meditou, de manhã vem a resposta. É um exemplo. Então, você acaba controlando esse estresse. Tipo, ele afeta não só a parte psíquica, mas também a parte física também. Totalmente, entendeu? Totalmente. Tá? E é um efeito cumulativo, assim, digamos assim. Sim, você tem progressivo. É o tijolinho que a gente fala, né? Tijolinho forma a casa. É assim, você tem que ir praticando. Tá? Não tem como tu parar assim, que nem remédio, né? Eu tomo lá 6 meses, tá legal, vou parar com a meditação, não. Tá? Você tem que... Porque a energia é uma constante. Né? Então, os samurais sempre falam, né? Que todo dia a mente tem tendência a cair. Então, todo dia, os samurais estão trabalhando o caminho da espada, o caminho do guerreiro.
todo dia, tá? Ad infinitum, né? Como diz o professor Hélio Couto. Então, tem que ser a vida toda, né? E dentro da aula de yoga, Vicente, a meditação entra também na aula, assim? Não na aula propriamente dita, eu ensino a pessoa, porque a gente não tem tempo. Senão a pessoa vai ali, entre aspas, perder, né? Meia hora fazendo exercício e a gente tem que passar muita coisa. Por exemplo, se ela tá lá com hérnia, alguma coisa desse tipo assim, de disco, né, umbilical, alguma coisa que é mais um pós-cirurgia, né? Porque eu preparo as minhas pessoas para cirurgias. Então é bem interessante. E eu tenho que manejar isso. Às vezes, tá? às vezes Depende do que a pessoa quer. Entendi. Né? E como que é estruturado uma aula de yoga? Então, se for agora para a gente está caminhando para o final da nossa bate-papo, como que é estruturado uma aula de yoga, então, para o pessoal que está interessado, então, a fazer, mas, assim, ainda ficou na dúvida, assim, para entender como é que funciona a aula? Olha, é bem de acordo com o biotipo da pessoa. Não tem como tu botar uma regrinha assim, ó, nós vamos chegar e pranayama para todo mundo, asana para todo mundo. Então, se a pessoa, por exemplo, lá está com uma obesidade 2, 3, não sei, a dificuldade para ficar sobre os joelhos, não tem como eu colocar ela de joelhos. Não tem como eu virar ela cabeça para baixo para fazer a famosa postura. Né? Eu tenho que acalmar, sentar, ver as necessidades. Muitas vezes eu tenho que pegar um banco, uma cadeira, colocar a pessoa ali para ficar confortável. Não tem como fazer a postura da lótus. Né? Então eu tenho que liberar esses músculos, ela tem que emagrecer, entendeu? Coisas assim. Então tem que tomar um cuidado nesse sentido. Muitas vezes a gente vai para o relaxamento direto. Então, vamos fazer um relaxamento primeiro, depois vamos fazer exercício respiratório. Muitas vezes pode ser o exercício respiratório, depois o relaxamento. Geralmente vai girar em torno de uma conversa a primeira aula junto com isso. Eu vou mesclando. Algumas posturas. Para não acontecer o que você falou. Tá. Que o profissional chega, maceta o outro e daí a pessoa, né? Ela tem que se sentir bem, ela tem que falar, nossa. É que nem quando o pessoal procura assim, você dá dieta? Fala, não, eu tenho um plano ayurvédico de acordo com o biotipo da pessoa, que é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Eu não falo dieta, porque nem eu gosto dessa palavra, uma coisa muito rígida. Né? Então a pessoa vai entendendo, vai sentindo o sabor do alimento, mexendo aqui na língua, o que é o salgado, azedo, astringente, amargo, doce, enfim, tal. Né? Então é bem interessante isso. A gente vai adaptando. Às vezes eu faço assim uma meditação introdutória para a pessoa, não é bem a meditação, mas para ela sentir, ela faz no banco. Né? Então, todo ensinamento aí é o que os monges me passaram, especialmente o Dr. Mohamitra, que eu tive o privilégio de conviver 21 anos com ele. Né? Inclusive, se quiser contar um pouquinho, porque isso é um privilégio mesmo, né, Vicente? Tipo, de poucos, assim, de poder ter aprendido numa fonte sagrada quase, né? Sobre a yoga, sobre a medicina ayurvédica, sobre a meditação. Enfim, quem foi o Dr. Mohan? Dr. Mohan, o nome clínico dele, vamos dizer assim, nome médico, nome civil, né? Que eu usava, mas a gente chamava ele de Dada Tapeshvarananda Avaduta Acharya. Avaduta Acharya são títulos que é dado, né? Tipo professor espiritual. Então, o que acontece? A nossa organização na Índia, ela é a maior organização do planeta, tá? Nós estamos em mais de 210 países aí. E o criador, o fundador, foi Prabhata Ranjan Sarkar, filósofo, espiritualista, yogi, né? Conhecido como Shri Shri Anandamurti, para nós, discípulos dele, conhecido como Baba, né? Pai amado, mais querido, né? Como é o nome da instituição? Ananda Marga. Ananda Marga. Isso. E nós temos vários e vários monges e monjas pelo mundo todo, né? Aqui no Brasil eu cuido desses monges também, né? Auxilio no que eu posso, ajudo. Eles vêm para cá fazer palestras, seminários, então a gente retiros, né? Então a gente está sempre fazendo isso. Mas, então no caso, Shri Shri Anandamurti, né, o criador, ele tinha um carinho muito especial, por todos, lógico, né? Mas o Dr. Mohamitra, o Dada Tapesh, então, ele foi assistente pessoal, né? Do criador de Baba, né? E ele ficou 26 anos convivendo com Baba. Nossa. E Baba, na Índia e no mundo todo, ele é uma referência, né? Pelas suas capacidades, pelos seus conhecimentos, né? Na medicina, na botânica, enfim, né? Na arqueologia, então nas línguas, né? Então é bem interessante quem quiser estudar a história dele. E era um yogi muito forte. Então o Dr. Mohan conviveu 26 anos com ele, foi assistente pessoal, e como presente, como graça, vamos dizer assim, a gente fala graça, né? Então Baba ensinou ele alguns segredos muito avançados do yoga, do Tantra Yoga, e tem coisas que Baba ensinou só para ele, né? E eu tive esse privilégio, por isso que eu fico um pouco emocionado de falar. Vocês me perguntam sempre, eu tento não falar muito dessas coisas, mas não é por vaidade, mas é por carinho. Quem me conhece sabe. Então eu convivi com ele 21 anos. Ele estava no Brasil? Ele estava no Brasil, daí veio para o Brasil. 21 anos e fui iniciado por ele diretamente.
todas as minhas lições, então eu tenho bastante lições bem avançadas, né, de meditação. E ele, nossa, fazia as consultas dele, os tratamentos dele também, né? Ele também era Médico médico? ayurvédico, naturopata, homeopata, né, enfim. Então, e ele é o mestre, né? É o cara que aprende direto com o Criador. Então, tanto que a yoga terapia que nós ensinamos, porque vocês vão ver, digitar no Google, yoga terapia vai para todos os lugares. Todo mundo faz yoga terapia agora. Mas quem criou yoga terapia foi Shri Shri Anandamurti, o criador da Ananda Marga. Ele desenvolveu o método de yoga terapia. Isso está em registro histórico, não tem o que discutir, né? Então, a partir dele, o Dr. Mohan aprendeu com ele diretamente os segredos que muitos, para não dizer quase todos os monges, não aprenderam. E aí, por coisas do destino, vamos dizer assim, né? Sei lá, passados, né? Eu tive esse privilégio, né? Ele sempre me cuidou, me tratou como um filho, e ele sempre como um pai, e ele me ensinou, então, não posso falar assim tudo que ele sabia, mas vamos dizer assim, grande parte do que ele sabia, né? Ele passou para mim, né? Então eu tenho esse carinho, né? De ter tido o fundador, o melhor discípulo dele, e eu carregando agora toda essa jornada, né? Então tem um porquê que a gente está aqui trabalhando com o Instituto. Ele foi, né, um dos fundadores do Instituto, eu e ele. Então ele que deu o nome Instituto Ananda, né? O Instituto fui eu, mas Ananda foi ele, que significa Caminho da Bem-aventurança. Então o Instituto da Bem-aventurança. E a história dele é fantástica, né? Havia pessoas do mundo inteiro, por exemplo, para se consultar com ele aqui, onde a gente estava. Ele estava em Cascavel? Ele ficou morando comigo em Cascavel. Que interessante, né? Então ele viajava, vai para Porto Alegre, volta, São Paulo. Mas você é do Rio Grande do Sul, né, sim, Vicente? Sim. E ele comandava, então, todos esses monges. Em 2017, então, ele deixou o corpo, a gente fala deixou o corpo, né? Faleceu. E aí deixando todo esse histórico para trás. E a saudade também. E a missão de cumprir. A saudade e a missão. E aí a missão, você sabe como é, que não é nada fácil, né? As pessoas olham de fora, acham que é tudo bonito, mas tem o lado, né? Pesado, sofrido, né? pesado, para fazer essa mudança aí, nessa transição planetária que está ocorrendo, né? Então, eu sou muito privilegiado por isso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Né? Imagino. Então, todos os dias eu, né, vou dormir com a cabeça ali pesada. Vicente, mas olha, acho que a gente vai acabar por aqui esse nosso bate-papo, porque não tem como colocar uma coisa depois de falar do Dada, né? Falar alguma outra coisa. Então, na realidade, só tenho que te agradecer. Primeiro pelo privilégio de eu poder aprender a yoga contigo, de poder, né, eu sei que o Vicente, ele cuida da gente como se fosse filho também, então ele vem, meu marido, a gente faz ali também, tenho muitas amigas que fazem também ali com o Vicente, e ele sempre está querendo o nosso melhor, que a gente desenvolva o melhor, né, então eu tenho que te agradecer por isso, te agradecer por estar apoiando o nosso projeto aqui do podcast, te agradecer por ter topado vir aqui falar comigo, né, hoje, e compartilhar toda essa filosofia linda com as pessoas, para que, quem sabe, elas possam também começar a se abrir para esse lugar que traz tanta paz e felicidade, né? Porque, no final das contas, eu até vi hoje uma mensagem falando assim, se você está procurando a felicidade fora, você não vai encontrar nunca, porque a felicidade está aqui dentro. E esse estado que você fala, né, de bem-aventurança, de alegria. Então, muito obrigada, assim, por você ter realmente estar aqui hoje com a gente. Eu fico muito feliz, Júlia, porque você sabe da batalha que a gente enfrenta, né? O que a gente está construindo aí para o futuro. E a gente não tem quase espaço para falar, a não ser nas nossas redes, né? Então é muito importante um bate-papo onde eu consiga ficar mais à vontade e explicar. São muitas coisas, eu tive que fracionar coisas aqui, lógico, né? E depois vai pegar assunto separado. Mas quem tiver dúvida mais, que queira conhecer ou me conhecer, é só entrar em contato com a nossa secretária ou nos Instagrams, tá? Tem o meu também, pessoal, e marcar, né? Uma aula experimental, um bate-papo, tá? Vou ter o maior privilégio aí, a honra de conversar com as pessoas. Né, conhecer a medicina ayurvédica, os tratamentos, é bem tranquilo. Tanto que o Instituto é numa casa, né, para não dar aquela sensação só de clínica, um lugar fechadinho. É um lugar bem lindo lá. É muito legal, nós temos piscina, um deck lá com academia, horta orgânica, então o pessoal vale a pena. É um espaço que a gente fez assim para as pessoas ir lá, ler livro, tomar aquela água maravilhosa do pH 10.5. Então é bem legal. Temos 2 cozinhas para fazer a parte da nutrição ayurvédica. Então é bem divertido, bem legal. Tem jabuticaba para comer também. A gente quis fazer uma coisa assim bem harmônica. Não, e é muito especial mesmo. Então fica o convite não só do Vicente, mas o meu também, para vocês conhecerem. E a gente está caminhando para o final do nosso episódio hoje. Queria aproveitar e agradecer o Estúdio Veronese também, que está fazendo toda a captação de áudio, de vídeo, a edição dos nossos programas. Vocês também está profissional, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu estou adorando o resultado do nosso programa. Tem sido muito legal. Então, eu queria agradecer eles, nossa, do fundo do meu coração aí, por se dedicarem, né, nesse projeto também. E convidar de novo vocês aí para seguirem nossa página, nosso Instagram,
toca o sininho, dá o joinha, né? Só assim que esse conteúdo alcança mais pessoas, que a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas a terem saúde, bem-estar e longevidade. Então, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Um beijo. Até mais.